Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para receber futuras notificações. E, querendo, compartilhe com alguém que talvez precise ouvir essa mensagem. Tem um texto que está em Daniel, capítulo 12, no verso 2 em diante, verso 1. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará, em algumas versões, e a ciência se multiplicará. Bom, o que eu quero falar para você é que o mundo que nós estamos vivendo é como se a vida imitasse a arte. O filósofo e professor Olavo de Carvalho, ele dizia o seguinte, que nada acontece na nossa sociedade que não tenha acontecido na cultura ou na literatura. Muitas das coisas que nós vimos, muitas vezes em seriados, em filmes, estão acontecendo diante dos nossos olhos. Mas eu acho que a coisa mais impressionante, se você já assistiu aquele seriado Black Mirror, e se você não assistiu, eu gostaria que você assistisse, é um seriado que tem na Netflix, muitas daquelas coisas que são passadas ali estão acontecendo diante dos nossos olhos. Algumas estão para acontecer. Então perceba, tendo como base, nós vamos entender que hoje já existe uma praça mundial. Eu tenho um vídeo aqui que fala sobre a junção das principais religiões do mundo. Já existem três templos que fazem essa adoração, mas uma praça principal onde seria como se fosse uma junção dos muçulmanos, dos judeus e dos cristãos. Biblicamente nós sabemos que isso não é conveniente e não é essa a vontade de Deus, mas enfim, só para que você tenha como um pano de fundo, mas algumas coisas estão acontecendo. Então, muitas das coisas que acontecem nesse seriado estão acontecendo diante dos nossos olhos, né? Então, a primeira coisa que eu queria que você atentasse o Klaus Schwab, que é o presidente do Fórum Econômico Mundial. Ele tem falado muito de controle social, de que nós temos que ter um controle maior, que as pessoas não têm que ter propriedade, enfim, uma série de coisas. Mas uma coisa muito importante que ele tem dito é que deveria se colocar um chip na mente das pessoas para que se tivesse um controle, mas, obviamente, sempre com um aspecto bondoso, um aspecto bom para as pessoas, onde as pessoas seriam cuidadas, vamos dizer assim, teriam muitos benefícios, enfim. E Elon Musk, ele tem uma das empresas dele, da qual ele pretende futuramente, e ele já tem feito experimentos, inclusive ele apresentou um vídeo em que um macaco ele controla um computador através da sua mente, através do chip que ele tem na sua mente, e a pretensão dele é que futuramente isso também seja implantado no ser humano. E tem um episódio do Black Mirror que é exatamente isso, ou seja, há um chip em que a membrana, os olhos da pessoa é como se fosse uma tela de computador, então ele faz o controle de toda a sua vida através daquilo e é registrado. Inclusive, nesse episódio, a mulher ela fica questionando as atitudes do marido. Enfim, se você assistir, você vai entender. Algumas outras situações que estão sendo muito colocadas diante de nós, né? Como, por exemplo, dentro desse contexto, na China,
nós temos um controle social. O que quer dizer isso? Nós temos um crédito social. E isso está sendo estudado por outros países, inclusive o nosso país, no qual a pessoa, ela, através do seu celular, ela tem um crédito social, onde ela tem acesso ou não para determinados serviços e determinados lugares. E dependendo do crédito social dela, ela fica impedida de determinados serviços sociais. E há um episódio, né, do Black Mirror que fala exatamente desse tipo de coisa. Agora, o interessante é que lá na China há um controle onde todas as pessoas, exatamente todas, não fogem do controle estatal. Elas sabem o que você fez, o que você comprou, onde comprou, como comprou, de que forma comprou, onde você andou, tudo em função desse crédito social. Então a sua vida, ela acaba ficando na mão do Estado. Obviamente que tudo isso as pessoas dizem, é para o seu bem, você vai ser beneficiado com esse tipo de coisa, assim por diante, mas a gente tem que ver o contraponto. O que isso pode nos prejudicar? Então perceba que hoje tudo é online. Então se de repente o Estado olha para você e diz assim, olha, o que você está fazendo não é legal, eu não quero que você vá naquela igreja, eu não quero que você frequente o culto daquele pastor, eu não quero que você tenha esse tipo de pensamento, eu não quero que você propague essas ideias na internet, e de repente ela tira todo o seu crédito, ou quem sabe até o seu dinheiro, ou até a sua conta bancária, coisas assim, porque tudo hoje é online. Então, se a gente parar para pensar, nós estamos ficando cada vez mais à mercê do sistema, e todos esses episódios do Black Mirror, eles acabam trazendo um sentido muito grande para nós, para que a gente possa compreender o tempo que a gente está vivendo, e isso está acontecendo diante de nós. Atrelado a isso, nós vemos séries na Netflix em que crianças dizem que amam Satanás. Nós vemos propagandas de grandes marcas favorecendo e dizendo e propagando a pedofilia, e vemos aí nós olhamos assim e dizemos assim, mas isso não vai nos afetar, nós brasileiros não somos assim. Mentira. Nós temos pessoas hoje que defendem que a criança não pertence aos pais, pertence ao Estado. Nós temos hoje coisas acontecendo diante de nós, mostrando que isso é perfeitamente possível através da canetada de um juiz. E leis que estão sendo propagadas, sendo levadas adiante para votação, onde há um controle muito maior, onde você não vai poder se manifestar, onde você não vai poder nem mesmo fazer uma simples mensagem de internet. Agora, por que eu estou dizendo tudo isso? Para que você fique deprimido, para que você simplesmente olhe para essas coisas? A vida está imitando a arte. Só que tudo isso já está explicado biblicamente. Então o texto aqui, apesar de ele dizer que todas essas coisas iriam acontecer, ele está nos alertando que aqueles que perseverassem, que aqueles que fossem salvos, que aqueles que se colocassem como povo de Deus, esses seriam salvos. Então a minha pergunta para você é: como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida com Deus? O meu questionamento em te falar tudo isso e mostrar para você que os tempos do fim estão chegando, é que você tome uma decisão. Se você não ter levado uma vida com Deus a sério, comece a levar a partir de hoje. Se você ainda não aceitou Jesus, não se arrependeu dos seus pecados, que você reconheça que é um pecador, se arrependa dos seus pecados e aceite Jesus como o único e suficiente Salvador. Porque a grande questão é que aquilo que Deus disse que iria acontecer, vai acontecer e já está acontecendo. Então essa é uma prova clara de que você precisa de fato tomar essa decisão hoje e levar uma vida a sério com Deus. Para que naquele grande dia, quando as coisas se apertarem, como diz o texto aqui, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Muitos do que dormem do pó ressuscitarão, uns para a vida, outros para a vergonha. Os que são sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. Há uma salvação, há uma mensagem de esperança no meio do caos que nós estamos vivendo. E há um Deus Todo-Poderoso que não perdeu o controle de nada, que
que já tinha alertado que tudo isso iria acontecer, para que exatamente você pudesse entender que Ele é o Senhor, que Ele é o controlador da vida e que você depende dEle. Portanto, tome uma decisão hoje. Se você não tem levado uma vida a sério com Deus, passe a levar. Entenda o contexto das coisas que estão à sua volta e perceba que os tempos estão se afunilando e você precisa ter uma vida com Deus. Que Cristo possa entrar no teu coração se ainda não entrou. E se já entrou, que Ele possa reinar de fato sobre você. Que Ele não seja somente o seu Salvador, mas Ele seja Senhor da tua vida. Pense nisso. Deus abençoe você.